Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, publicou um levantamento dos principais fenômenos meteorológicos que atuaram no Brasil no mês de março. E o mês foi marcado por episódios de chuva que causaram alagamentos, deslizamentos e até impactos no agronegócio. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui hoje o Rodrigo Marques, que é professor de climatologia. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. A gente pode dizer que Mato Grosso tem chovido menos esse ano do que o esperado? Olha, os últimos 5 anos ali, sobretudo desde 2019, nós temos aí uma diminuição nas chuvas, tá? São anos que tem chovido no geral, né? Sobretudo aqui na Baixada Cuiabana, tem chovido bem menos do que o esperado. Como eu disse anteriormente, né, esse levantamento divulgado pelo IMET traz também os impactos das chuvas que causou também no agronegócio, né? A gente pode dizer, então, que o setor agrícola aqui do estado foi impactado também pela falta de chuva? A chuva, ela impacta diretamente, né, a atividade agrícola, seja por falta, seja por excesso, né? Então, o setor agropecuário, né, os produtores aqui do estado, eles têm sofrido muito, né, nos últimos anos com essa diminuição das chuvas, né? Sobretudo pela má distribuição das chuvas, porque o que tem acontecido nos últimos anos? Aquilo que era esperado não tem ocorrido. Então, por exemplo, chuvas que aconteciam de maneira mais espaçada, está acontecendo aquele volume concentrado. E isso não é interessante, né? E isso é prejudicial. Então, em vez de ter 2 chuvas de 20 milímetros, eu estou tendo uma pancada de chuva de 40. Né? Então, isso causa danos até pela intensidade, pela força da chuva. E o que está diretamente ligado, professor, a essa diminuição, né, da chuva? Olha, as chuvas do Mato Grosso, elas são totalmente dependentes da existência da floresta amazônica. Então, como que funciona o sistema de chuva no estado? Na Amazônia, tá? A gente precisa subir para a Amazônia. Então, a água evapora do oceano, avança sobre o continente, chove sobre a Amazônia. As árvores da Amazônia funcionam como uma esponja, né? Elas seguram a água e depois, quando as árvores são aquecidas, aos poucos elas vão eliminando, né? Mandando o vapor de água para a atmosfera de volta. Por conta da rotação da Terra, essa umidade tende a ir para a esquerda, em direção aos Andes. Quando ela encontra essa barreira, a umidade desce, no que a gente chama de jatos de baixos níveis, né? Pega uma carona nesses jatos e a umidade vem para o centro-oeste e para o sudeste. Então, as nossas chuvas, elas são totalmente dependentes da umidade que a floresta amazônica emite para a atmosfera. A cada ano que passa, eu tenho menos floresta. Mais desmatamento. Então, o desmatamento é o grande inimigo do agronegócio, no sentido de que é o desmatamento que causa essa diminuição das chuvas. Porque quanto menos floresta amazônica eu tiver, menos umidade eu tenho para ir para a atmosfera, menos umidade eu tenho para descer para o centro-oeste e para o sudeste. E se você pensar que o nosso estado é dependente economicamente da atividade agrícola, né? Preservar e aumentar a área de floresta amazônica é um grande negócio para o estado. Sim. Só que a gente está falando assim, por exemplo, a floresta amazônica, a gente plantar árvores hoje, isso é algo para muitos anos, para o futuro, né, professor? Não adianta só você querer plantar árvores hoje se você não preservar o que você tem. Sim, no sentido de você recuperar a área de vegetação nativa, pensando aqui no caso de Cuiabá, você vai melhorar o conforto térmico local. Isso você, assim, em pouquíssimo tempo você já tem isso, né? Quem tem, por exemplo, uma casa com um quintal que é todo pavimentado, todo concretado, se você tira o concreto e coloca grama, em pouquíssimo tempo você já sente a diferença. É incrível, né? Sim, então assim, nesse sentido, pensando numa escala mais local, né? Você contribui para melhorar bastante o seu conforto térmico. Ou seja, menos árvores, menos chuvas e mais calor. Exato.
E a gente tem sofrido bastante com o calor, não dá para deixar de falar sobre isso. Esse ano mesmo teve cidades, né, no Brasil que bateram recorde de calor, como por exemplo o Rio de Janeiro, que teve sensação de térmica de 60 graus. Como a gente explica isso, professor? Então, você tem, lá no Rio é complicado porque além das temperaturas serem mais elevadas, você tem umidade que vem do oceano. E aí quanto mais úmido, a sensação de calor é maior, a sensação térmica é maior, né? Por exemplo, quem é da Amazônia sabe muito bem, que fala, lá é um calor abafado, porque quanto mais umidade, o vapor de água ele tem ele é um gás de efeito estufa também, assim como o CO2, e ele tem uma capacidade de segurar o calor perto da superfície. Por isso que aqui em Cuiabá, por exemplo, quando está muito quente e dá uma chuva leve, a gente, nossa, tá pior do que estava antes. Por quê? Eu aumento um pouco a umidade perto da superfície e essa umidade segura o calor perto da superfície. Então dá essa sensação de que está abafado. E o que a gente pode esperar, professor, para esse ano se tratando de chuva e também de seca, que a gente já imagina que em setembro, agosto ali o negócio vai ser feio, né? Então, agosto, embora o pessoal fala que, nossa, agosto dá uma ideia do calor que tá para vir. Então, assim, não adianta a gente achar que agosto é o fim do mundo, porque agosto dá uma ideia do calor que vai ser em setembro e em outubro. Tá? Então, não se desesperem com o calor de agosto. O pior tá por vir. O pior ainda vai vir, que é geralmente o mês de setembro e, como foi ano passado, o mês de outubro. Né, que foi muito quente também. Inclusive, em novembro, ano passado, teve uma coisa que a gente nunca viu. 14 dias seguidos, no mês de novembro, com temperatura acima de 40 graus. E a gente sabe que isso também acaba interferindo nas queimadas, né? No número de queimadas que nós temos registrado aqui no Pantanal, né? Isso, mas a queimada ela tem um detalhe. Não se queima porque está seco. Se queima porque se comete um crime. Não pega fogo sozinho. Só pega fogo porque alguém vai lá e acende o fósforo. Então não tem nada a ver falar que porque tá seco. Não pega fogo porque tá seco. Pega fogo porque alguém vai e causa um incêndio. Não tem aquele fogo natural do cerrado? Mas isso é muito raro. É muito raro. 2020, por exemplo, né? Que se divulgou na imprensa inicialmente que podia ser uma atividade pequena, tal, mas o que se constatou depois a própria Polícia Federal foi que 4 fazendas no Mato Grosso do Sul fizeram uma queimada e 40% do bioma do Pantanal foi queimado por conta daquela irresponsabilidade. Ou melhor, por conta daquele crime. Porque não dá para ter o controle, o negócio já está seco, Você tem né? uma grande matéria orgânica seca, né? Um grande material passível de ser queimado, né? Seco, uma planície. E quando uma área começa a pegar fogo, você cria uma diferença de pressão, porque você vai ter uma área muito mais quente do que outra área. Então, eu vou ter uma outra área mais fria, quando eu comparo com a área que está queimando. E o que acontece quando eu tenho uma área muito quente e uma área mais fria? Isso faz formar vento. Então, quando eu começo a pegar fogo, eu causo circulação de vento. E aí o vento espalha. Mas, se alguém não tivesse queimado, não tinha tido aquilo lá. E sobre as mudanças climáticas, professor, o que de fato tem causado essas mudanças? A gente tem falado muito sobre isso, a gente está sempre colocando sobre o desmatamento, colocando como um dos fatores principais o desmatamento, a poluição, mas o que de fato tem causado, como nós humanos estamos sendo responsáveis por tudo isso? Qual é a grande discussão? Quem são, embora seja minoria hoje em dia, né, os negacionistas, eles colocam. Sempre teve mudança climática. Sim. Se eu pego as eras geológicas, né, teve períodos que foram mais quentes. Nós não estávamos aqui nesse período, né? E teve períodos que foram bem mais frios. Então, historicamente, nós tivemos ciclos de aquecimento e resfriamento. Qual é a diferença? Os ciclos de mudanças climáticas no passado duravam milênios, séculos, né? Na década de 70, de 45 a 70, nós tivemos um período de resfriamento. Inclusive, nos anos 70, no início dos anos 70, tinha uma discussão de que nós talvez poderíamos chegar, né,
Alguns até colocavam, né, que podia estar tendo aí um período glacial, porque a temperatura estava mais baixa. Ali, por volta de 1976, começa a ter o aquecimento, o aumento da temperatura. Tanto que, inicialmente, se discutia aquecimento global, e depois mudou o termo para a mudança do clima. Por quê? Porque o que está se discutindo é, basicamente, nós humanos aumentamos muito a incidência de emissão, aumentamos a emissão de gases de efeito estufa. Esses gases, eles funcionam como uma tampa, né, porque eles seguram o calor perto da superfície, fazendo com que aumente a temperatura. Só que não é só o aumento da temperatura. O que tem feito a diferença? Tem acontecido muito o que nós chamamos de eventos extremos. Eu tenho tido picos de calor, mas eu estou começando a ter picos de frio. Sim. Né? Em alguns países, um ano está pegando fogo, no outro ano está tendo nevasca que nunca teve. Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é um caso desse, né? É muito comum, se noticia, nossa, está muito quente, e depois, né, no inverno, a nevasca veio. Sim. Uma coisa que não tinha antes. Então, assim, assim, o novo normal, que é o que se está discutindo hoje, que é uma coisa que até para prever está difícil, né? Porque como são dados que nunca foram registrados, os modelos de previsão têm dificuldade de prever aquilo que nunca foi registrado, porque eles têm mais ou menos uma ideia de como é o comportamento, né, climático. E o que acontece agora? Nunca se teve uma variação, uma mudança tão rápida quanto nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos. Nunca teve uma mudança tão rápida quanto a gente teve agora. Isso é preocupante. Isso é preocupante e mostra que a interferência é nossa. Com certeza. Totalmente. Isso mostra que a interferência é nossa, em vários aspectos. Porque eu emito CO2 para a atmosfera, e aí tem uma discussão dos gases de efeito estufa, porque o CO2 é o único que vale na Bolsa de Valores. Aí tem uma questão econômica também, que tem um pessoal que discute, né, até onde, de fato, né, a ciência pode ir, mas o que nós temos de concreto é que nós somos os principais emissores dos gases de efeito estufa, sobretudo, né, o gás carbônico. A queimada no estado é a principal fonte de emissão. Mato Grosso está sempre entre os maiores emissores de gases de efeito estufa, de CO2 do Brasil, por conta das queimadas, tá? E aí é muito difícil, né, o governo até tenta dizer que ele faz o serviço dele e tal, mas nós temos, né? E a queimada, por que tem a queimada? O governo não pode esconder isso, né? E ele, por mais que ele tente dizer que não, a queimada é o método mais barato de limpeza diária, né? Como você não tem uma política, né, estadual e federal para que haja o aproveitamento da reserva legal dentro do que a lei permite, né? De manejo, né? Você não tem um incentivo para os produtos madeiráveis e não madeiráveis que as reservas legais possuem, né? Se tem a compreensão de que aqui o lucro, né, ele vai vir só do corte raso para desmatar e plantar e criar animais, né? Isso tem dificultado bastante, né, a vida, não só da sociedade como geral, mas também do proprietário da terra, né? Porque quem faz o desmatamento ilegal é uma minoria, mas é uma minoria que causa um estrago terrível, né? E que acaba também atingindo o setor. Impacta todo mundo, né? Antigamente, a gente falando sobre esse extremo, né? Antigamente, Cuiabá registrava muitas enchentes, né? O pessoal mais antigo sempre comenta. Sim. E ultimamente não tem isso mais. Então, as enchentes aqui em Cuiabá, elas basicamente cessaram com a construção do Lago de Manso. Manso foi construído para fazer esse controle da cheia do rio Cuiabá. Então, nesse aspecto, Manso foi exitosa, né? Ela cumpriu o objetivo dela. Porque depois que você tem a usina de Manso, as pessoas pensam, Manso não foi pensado muito para geração de energia elétrica. Tanto que mesmo com Manso, Cuiabá, Mato Grosso entrou no racionamento logo depois, né? Inclusive, o governador da época foi muito impactado por isso, né? Que foi o Dante, né? Mas Manso, ela tem uma função importante para
diminuir, para controlar a enchente do rio Cuiabá. E cumpriu o papel. Qual é a questão dos alagamentos que nós temos, né? Primeiro que assim, enchente urbana é um problema que nós criamos. Nós criamos. Por quê? Porque nós ocupamos as áreas que não podiam ser ocupadas. Vou pegar um exemplo bem prático de Cuiabá. A prainha. Eu tenho um rio ali embaixo, que foi tapado e enterrado. Toda vez que chove, por que alaga a prainha? Porque é o ponto mais baixo do centro, tudo impermeabilizado, a água escoa para o ponto mais baixo e o rio aflora. Ele lembra que ele ainda está ali embaixo. Sim. Né? Nós tivemos alguns casos mais extremos, por exemplo, em Belo Horizonte, que a força foi tão grande que o rio arrebentou o asfalto alguns anos atrás. Né? Porque, infelizmente, algumas obras de engenharia acham que eles vão conseguir controlar a natureza, e não dá para controlar. Né? Então, assim, áreas de várzea não podem ser ocupadas. Por quê? Quando chove, naturalmente vai alagar. E se tiver gente morando, vai dar problema. Quando não tem, ok, você vai ver que alagou tal. Mas o problema é que, como são áreas que ninguém quer, não tem interesse imobiliário, né? Geralmente a população de menor renda, ela acaba sendo obrigada a ocupar essas áreas. Porque você também não tem uma política urbana, né? De uma política de habitação urbana nas cidades. E aí é um problema, porque vai alagar. Então, quando a gente fala de alagamentos, tal, a gente não pode esquecer que nós criamos esse problema. Sim. É resultado das nossas ações, né, professor? Exato. Porque se ninguém ocupasse uma área que naturalmente alaga, não ia ter problema de enchente. E essa questão de Cuiabá, né? Se fala muito Cuiabá, é como se fosse Cuiabá um buraco. tá numa depressão. Você tem um entorno mais alto, né, e Cuiabá mais baixa. Isso explica esse calor excessivo? Sim. Toda área que está nessa situação, ela vai ser mais quente que o entorno. Até mesmo se você pegar, por exemplo, no sul do país, por exemplo, pega Santa Maria, que está num lugar assim, ela vai ser mais quente que o entorno dela. Né? Você tem ali algumas áreas de São Paulo também, né? Que vão ser mais quentes que o entorno porque estão mais baixas, né, que o entorno. E por estar numa região mais baixa, não venta. Né? E aí Cuiabá, sobretudo ali agosto, setembro, você olha para a árvore, as folhas nem mexem. Né? Mas é uma característica natural. Então, naturalmente, Cuiabá tem todas as características para ser um local muito quente. E nós, não satisfeitos com o calor natural de Cuiabá, né, trocamos a vegetação por concreto e pioramos, né? A gente potencializa mais esse calor que nós já tínhamos em Cuiabá e que ele está cada vez maior. Então, tem como amenizar esse calor? Seria com plantio certeza, de árvores. Com certeza. Primeiro, recuperar as áreas de vegetação nativa, né? A vegetação ela tem um papel importante para você amenizar, ter um conforto térmico. Por exemplo, Cuiabá, você não consegue andar na sombra, no centro. Cidades do sul, por exemplo, como Maringá, você anda no centro de Maringá na sombra. Né? Várias cidades do Brasil, você consegue andar na sombra. Cuiabá não tem isso, é um absurdo. Né? Primeiro que Cuiabá não tem nem calçada para você andar direito no centro, né? Que é uma coisa que precisava ser revista. Então, assim, outra coisa, a política de planejamento urbano, né? Cada ano que passa, Cuiabá tem os lotes menores, né? Ano passado, numa audiência pública, lá na Câmara de Vereadores, quando questionados, os próprios vereadores falaram que foi aprovada agora há pouco tempo, né? Uma lei que vai permitir que Cuiabá tenha terrenos de até 70 metros quadrados. E aí as pessoas reclamam, mas não tem sombra. Eu não tenho quintal. Sim. Porque pensa, num lote de 70 metros quadrados, como que eu vou ter árvore? Impossível. Como que eu vou ter, né? Então, a cidade verde, na verdade, ela deixou de ser verde por culpa nossa, né? Quando você parte para uma política de ocupação, né? Às vezes o pessoal fala, mas não tem planejamento. Eu não sou muito adepto disso, dessa ideia. Eu acho que existe um planejamento para que Cuiabá seja do jeito que é, com todos os problemas dela. Tudo isso é pensado.
quando você incentiva ocupações de áreas que não podem ser ocupadas, quando você incentiva a ocupação de área que vai alagar, e depois você vai ter que socorrer as pessoas na enchente, né? Mas nós criamos isso. Porque se tivesse uma política de moradia para que essas pessoas morassem num local adequado, não ia ter esse problema de enchente. E se eu tivesse terrenos, né, com uma metragem mínima que me permitisse voltar a ter aqueles quintais com sombra, nós teríamos uma outra perspectiva e conforto em Cuiabá. Qual seria essa metragem? Olha, eu penso, é claro que daí vai abrir muitas críticas, né? Porque as pessoas vão direto no custo, né? Mas ali, em torno de 200 metros, já daria para se pensar em algo mais confortável, né? Claro que o pessoal do setor imobiliário não vai concordar comigo, né? Mas acho que faz parte dessa discussão. Mas mesmo isso, né? Mesmo que eu não tenha um terreno tão grande, mas o que é possível deixar de área permeável, né? Porque Cuiabá tem uma lei que fala que 25% do terreno tem que ser permeável. Isso não é cumprido. A prefeitura não tem condição de fiscalizar isso, né? E qual é o problema? Por que tem que ser permeável? Quando chove, a água infiltra. Se chove e é concretado, é impermeável, a água, ao invés de infiltrar, ela vai escoar, né? Vai formar as enxurradas e vai acumular tudo num ponto mais baixo, favorecendo os alagamentos e as enchentes. Se eu tenho área permeável, diminui a probabilidade de eu ter alagamento e enchente, porque mais água vai infiltrar e menos água vai escoar para as áreas, né? Vai formar enxurradas. Interessante, professor. Tem muitos assuntos para a gente falar, né? Para a gente encerrar, eu queria saber do senhor o que a gente pode esperar do inverno desse ano, porque tem se falado muito sobre um frio, uma onda de frio extrema. Será que esse frio chega aqui em Mato Grosso? Olha, tem uns 2 anos que sai um áudio de alguém dizendo que é da previsão, que vai ser um frio extremo, né? E tal, só que não tem data, não fala de ano, só fala esse ano, né? E esse ano todo ano tem, né? Esse ano, né? Sim. Assim como 2023 era esse ano, 2024 é esse ano, tá? Mas o que a gente está vendo em Cuiabá? Cada vez menos frio. Poucos dias de frio. A última vez que fez 3 graus em Cuiabá foi na década de 70. Nossa. Né? Muito tempo. E isso é um indicador de que o clima está mudando. Não é só o aumento das máximas, as mínimas têm aumentado. Né? Então nós tivemos agora, vai me fugir se foi 2021 ou 2022, que fez 5 graus, 5,4 graus. Acho que foi ano passado. Eu acho que não, 2023? não, eu acho que foi 2022 ou 2021, que fez 5,4. A última vez que essa estação, que é a do INMET, a convencional, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, tem registro no histórico dela, claro que tem um período que não tem, foi lá no início dos anos 80, se a gente pega o histórico dela. É claro que como tem algumas falhas, pode ser que isso se registrou em alguma outra estação depois, mas nela, que é a referência que ela tem desde 1912, né, a gente tem esse tempo aí. Então assim, nós estamos em período de laninha, né? Então, assim, existe a expectativa de que nós tenhamos aí as frentes frias dentro da normalidade, tá? Então, se a gente pega aí a média histórica, né? É provável que a gente tenha um ou outro frio mais intenso, né? Só que, assim, temperaturas abaixo de 10 graus têm sido cada vez mais raras em Cuiabá. Então, por exemplo, quem pegou esse frio que fez 5 graus, quem nasceu de 2000 para cá nunca viu um negócio desse. Né? Então, para essas pessoas, é o maior frio que eles já pegaram. Mas para quem é mais antigo, por exemplo, você pega os cuiabanos mais antigos que estavam aqui na década de 70, fez 3,3 graus em Cuiabá. Né? E uma vez que isso já foi registrado, é possível que isso se registre novamente, mas a gente não tem ainda até o momento essa expectativa. O que a gente pode ter, tá?
Conforme a gente avança ali o mês de abril, o mês de maio, aí as previsões elas ficariam mais ajustadas, mais perto do que o que de fato vai acontecer. Tá? Porque fazer uma previsão muito antecipada num valor muito extremo é extremamente delicado. Né? A gente não tem ainda uma tecnologia que prevê, que permite que a gente faça isso com uma possibilidade de acerto. Inclusive, se vocês quiserem chamar a gente lá em maio, tal, que vai estar mais perto, né? Fica melhor para a gente falar algo mais perto do que vai acontecer. Combinado, então. A gente volta a receber o senhor aqui, então, Sim. em maio, para a gente fazer essa previsão um pouquinho mais concisa, né? Professor, muito obrigada pelas suas informações, né? O nosso papo fluiu bastante, né? Porque tem muitos assuntos, né, para se tratar, né? Clima é algo que a gente sente, né? Exato. O tempo a gente sente, o calor, o frio a gente sente na pele, literalmente, né? Com certeza. Então é algo que está bem no cotidiano das pessoas. Muito obrigada. E se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário para a gente.